Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui voltando para mais um exercício. Dessa vez consegui 3 tampinhas aqui, ó, com cores, só pra gente ver o que acontece, já que a gente vai trabalhar com luz artificial mesmo. 3 tampinhas cilíndricas. Então vamos lá, eu me chamo David, sou professor de desenho. Esta é mais uma aula da sequência dos fundamentos, né, da perspectiva artística. Estamos na segunda etapa, que é a etapa da volumetria do objeto. Quando a gente entende o que acontece quando a luz toca o objeto diretamente, né? E aí você consegue representar de maneira correta a volumetria, né? Entender realmente o que acontece com o efeito da luz tocando no objeto. Desde a aula número de 16, a gente começou a trabalhar essa segunda etapa da perspectiva artística, que é somente a volumetria, certo? Em todos os modelos, essa é a aula 4, isso, é o exercício 4 da aula da 19. Então, é o último exercício do cilindro. Próxima aula já é a esfera, que é a aula número 20. Em todas as aulas, eu trabalho com vocês a ideia da descrença da realidade. Primeiro é o que? É nós imaginarmos a figura, né, o sólido geométrico, pode ser o cubo, pode ser a forma, né, forma cúbica, pode ser a forma piramidal, com base quadrada, pode ser o cone, pode ser o cilindro, que é esse que a gente está fazendo agora, e a esfera. Qualquer um deles, sempre pensamos neles numa área sem atmosfera, sem suporte, sem plano, sem parede, sem nada para rebater essa luz, porque a ideia é entendermos realmente o que acontece quando a luz toca no objeto somente. E logo depois eu trabalho com tudo que tem ao redor. A gente vê o que acontece realmente, né? Nesse caso aqui já é o último desenho e já entra a atmosfera, entra os planos para rebater. Já vou fazer aqui minha paredinha, no exercício passado eu já tinha até esquecido. Representa aqui o que seria a quina de um quarto, né? De uma área, de um vão. Então eu tenho aqui como se fosse a representação de uma parede, com esses dois eixos, e mais essa outra parede aqui com esse outro eixo e total plano. Vou representar as formas cilíndricas dessa vez, né? Como todas as outras, eu já faço a representação sem precisar de a representação com ponto de fuga ou nível do olhar. Eu simplesmente entendo o que acontece e represento sem ter a necessidade de construir toda aquela estrutura. Para quem não está entendendo, né, para quem chegou agora, tem toda a sequência desde o início, como construir as formas básicas a partir de linha do nível do olhar, ponto de fuga. Então a gente tem todo o entendimento de como construir, né? E seja bem-vindo aí que chegou agora. Quem não chegou, olá mais uma vez. Quem já está aqui no canal, olá, tudo bem? Todos vocês, mais uma vez. Alguém pediu para mim assim, pô, vai ter fundamentos da anatomia humana com formas, sim, com formas geométricas, sim, com certeza. Isso aqui não é à toa, galera. Eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso começar com o início, né? Não se sobe uma escada enorme pulando do primeiro degrau por último, né? Nós vamos subindo degrau por degrau, e essa é a ideia, que vocês aprendam realmente tudo o que acontece. É um entendimento muito completo, eu estou tentando deixar tudo muito claro aqui para vocês. Essa é a ideia, então não tem por que eu parar agora no meio e já fazer a anatomia humana. Calma que vamos chegar lá. Vamos fazer de tudo, na verdade, porque essa é a ideia, né? É eu tirar todas as dúvidas de vocês, até mesmo as minhas. Quando eu tiver dúvida, treinando com vocês, exercitando para desenhar, provavelmente eu vou perdendo, sanando algumas dúvidas. Com certeza, isso aqui é tão bom para vocês quanto para mim, pode ter certeza. Fazer só 6 sólidos. Tenho aqui 4, só mais 2 aqui. Fazer um voltado para cá aqui, caído aqui assim. Esse não está tão bonito. Estou com um lápis aqui, um lápis escolar, né? Um HB número 2. Funciona também, não tem problema nenhum. Olha aí. A peça estava igual a minha cara, mas agora já melhorou.
E mais um aqui, né? Vou fazer um aqui mais abaixo, tá um pouco mais aberto. Tá mais abaixo do nível do olhar. Pronto, então tenho todas as peças bem ajustadas a esse plano. E vou pensar agora em todas as possibilidades reais do que acontece com a luz quando toca o objeto. E essa luz ela será luz artificial. Ok? E a gente vai trabalhar aqui no plano real. Aí eu, né, os macetes aqui, né, para começar em todas as aulas eu faço rapidinho. É só para quem não conhece lembrar, ou quem já sabe relembrar. Quando você representa uma forma geométrica, né, com volumetria, que seria a maneira correta de representar a figura, você não entende ela como, tipo assim, você olha para minha mão, olha para o lápis, parece que tem uma linha, mas não existe. O que existe é a incidência de luz e você entende que existe o ponto inicial de incidência de luz e você sabe que o oposto sempre será o ponto inicial de ausência de luz. Perceba que há um brilho aqui, ó. Isso aqui é justamente a refração da luz tocando no plano e voltando para a minha mão. Então tem alguns pontos que ficam iluminados, justamente porque essa luz volta e retorna aqui. Ficando um pouco mais distante, ó, já a luz não consegue alcançar totalmente lá em cima, é uma área que não recebe luz direta, então essa luz indireta que é rebatida, ela só toca em alguns pontos, os pontos mais próximos. Por isso acontece isso aqui. Mas tudo que a gente representa por meio de manchas, de sombras. Essa é a ideia, né? Você vai pegar, representar um tom verde, sei lá, um tom amarelo, qualquer coisa que você vai fazer, um tom vermelho, tom azul, lilás. Tudo você representa em tons de cinza. Então, o que, é que eu faço aqui? Eu sempre penso nisso aqui, ó. Só pensar. Pode fazer também se quiser, mas pensa. Existe um preto absoluto e existe o médio, cinza, e ele vai ficando suave até chegar o branco absoluto. Então pensem nisso, porque a gente vai trabalhar sempre com esse esquema em todas as figuras que a gente fizer. Todos os sombreamentos, né? O outro detalhe que eu não fiz até hoje, mas eu vou pensar aqui mais uma vez e falar, que é... Mas eu vou fazer ainda, calma, eu vou fazer uma aula extra aí depois aí, de toda essa volumetria aí, a gente vê o que acontece. Que é o seguinte, é imaginarmos que existe em uma peça cilíndrica, existe um eixo vertical e um eixo horizontal. Eu sempre faço isso, né? Um eixo vertical, um eixo horizontal. E com isso aqui, eu preciso entender que são os pontos necessários para representar a volumetria de qualquer figura dessa daqui, ou quem sabe até outras. Por quê? Porque quando você determina que existe um ponto inicial de luz, o oposto a ele, ligando pelo centro, né, prolongando, será o ponto inicial, o oposto, é o ponto inicial de ausência de luz no objeto. E esses que são perpendiculares a esses dois aqui, o origem de luz, a origem de ausência de luz, você tem os pontos intermediários, que significam o quê? Significam o extremo de onde a luz toca. A luz toca no objeto aqui, então ela ilumina uma metade, a outra metade ela não fica iluminada, ela não é iluminada. Então eu faço isso aqui, rotaciono, ó, só faço um giro leve para perceber a mesma inclinação com distorção, okay. a mesmos eixos com distorção, com inclinação, né? Como se eu tivesse aqui e inclinasse assim para o lado. Ficasse assim, as duas linhas inclinadas. Por quê? Porque eu pensando nesses eixos aqui, ó, esses pontos, quando eu observo de frente um círculo, né, aqui eu estou olhando aqui de frente, girei, ele aqui não tem distorção, ele está realmente em verdadeira grandeza. Quando você inclina ele, o que acontece? Essa área, esse quadrante aqui de trás, esse quadrante aqui da frente, eles parecem não sofrer distorção, nenhum dos dois. Porém, os laterais parecem ficar menores por conta da distorção da curva. Veja, toda essa distância aqui quando eu inclino e essa outra aqui, ela parece, ó, veja, está totalmente diferente. De lado, né? Está totalmente alinhado, né? Aparentemente bem alinhado. Aí você coloca de lado e você começa a girar. O que acontece? As laterais parecem encurtar mais do que a frente e o fundo. Isso quer dizer que essa distância aqui e essa daqui
mesmo com inclinação, né, olhando de frente, sempre ela vai parecer distorcer menos do que as laterais. Com esse entendimento, aí o outro entendimento que é o centro do círculo. Tem um centro do círculo aqui. Se você vai inclinando ele em perspectiva, o que acontece? A distância dele até o final fica parecendo sempre menor do que a distância dele aqui do centro para frente, né? O que está em perspectiva parece sempre menor do que o que está aqui na frente, vindo em proximidade, né? Ganhando a perspectiva. Então, com esses três entendimentos, vamos lá. Eu vou determinar que eu tenho um ponto de luz aqui, agora vai ser luz artificial. Vamos imaginar aí, ó, sempre um spot de lâmpada, né? Podemos usar um spot de lâmpada, podemos usar luz de LED, uma lanterna, qualquer coisa, tudo que não seja calor, tudo que for ligado através, aqui for utilizado através de eletricidade, né? Ou uma bateria, enfim. Para mim isso seria luz artificial, né? Os que tem pouca intensidade, ela menor, ela fica mais difusa, né? Não tem tanta intensidade como o sol. Então, o que acontece aqui? Vamos supor, eu quero que a luz toque exatamente aqui de frente, bem aqui no centro. Eu vou imaginar que toda essa área vai estar bem iluminada. Vou tentar achar o centro usando aquela lógica, né? Que na perspectiva, na elipse, o centro do círculo fica mais para cima. Olha aí. Então, o que eu faço aqui? Eu vou imaginar que o centro está um pouco mais para cima. Ligo aqui, prolongo. Ali, prolongo. Faço uma linha até o alto, né, até lá em cima, prolongo ela aqui em cima, como se estivesse seguindo a linha do corpo. E agora eu tento achar as extremidades. Como é que eu faço? Eu uso esse entendimento. Eu tento recriar os eixos aqui e percebo o quanto andou aqui, ó. O giro, ele é apenas sempre em uma direção, né? Ou está indo sempre direto para a direita e volta aqui para a esquerda, mas a direção é uma só, que é circular. Ou é o contrário, ou ele vai para a esquerda e continua vindo, né? Direita e esquerda. Então vamos lá, isso que andou aqui terá que andar menos do que essa distância. Então eu vou pensar aqui, ó, isso aqui um pouco menor. Ligo ao centro, prolongo, e com isso eu tenho já mais uma linha aqui que seria um ponto intermediário, e aqui eu tenho outro ponto intermediário. Quer dizer que tudo aqui está iluminado e tudo que está atrás não está. Por que eu peguei essas três tampas nesse último exercício aqui? Ó? São três tampas com cores, uma branca, uma preta, uma cinza, ok? Ok. Percebam que mesmo a tampa branca, ela não é totalmente branca, né? Quando a luz artificial toca nela, existe um ponto inicial de luminosidade maior, e perceba que à medida que ela vai saindo desse ponto inicial, ela tem uma tendência a perder. Ela vai ficando num tom bem sutil de cinza. Essa peça aqui já é cinza. Perceba, ela está toda por um. Lembra que eu falei? Ó, a peça, eu nunca falei cinza, mas tipo amarelo, verde, laranja, eu vou falando várias cores. Mas percebam, ela já tem uma tonalidade própria. Existe um ponto que ela é mais claro, que é o ponto inicial da luz, e à medida que vai saindo de lá, ó, ela vai perdendo. Não quer dizer que chegando aqui na extremidade máxima, ela fica toda de vez preta. E olha o brilho que eu falei, lembra daquele brilho? Que é a luz rebatida voltando. Então, como esse ponto está mais próximo do plano, né, ela ilumina aqui e logo em seguida ela já deixa escuro. Perceberam por que acontece isso? Então, esse brilho não é uma linha, é a peça que está iluminada nesse cantinho, não tem linha, e pelo fato do plano estar escuro, você percebe esse brilho. Tá ficando claro? É por isso que eu digo que às vezes assim, eu digo, ó, gente, tem dois tipos de aluno aqui, quer dizer, tem muito mais, mas dois assim que eu tenho certeza, que é aquele que tudo que eu falo realmente ele está absorvendo, e tudo é válido e deveria ser, que bom, ótimo isso. Tem aquele que pega a primeira aula e diz, as outras aulas é somente a mesma, mais do mesmo, então não quero fazer. Às vezes acaba perdendo porque eu vou lembrando de algumas coisas e mostrar de uma outra maneira que acaba trazendo nos exercícios, né? Então vamos lá. Se eu digo que aqui é branco, né? Se eu digo que é branco, eu posso dizer que é preto também, né? Lá tudo preto, só a área de brilho. Então vamos lá. Se eu digo que é branco, então eu posso fazer uma tonalidade sutil saindo do centro, indo em direção a essa extremidade, já pegando um pouco de cinza. Olha aí. A mesma coisa para o outro lado, mas o outro lado eu não vejo tudo, né? Até chegar lá do outro lado. E aqui no centro eu deixo uma área mais clara. Eu tento deixar, né?
Já não deixei, mas eu tento deixar um ponto mais claro. Um ponto bem mais claro. Poderia até usar a borracha, né? Não tem necessidade. Olha aí. E a partir desse ponto aqui, ó. Sim, o degradê ele pode ir escurecendo um pouquinho mais, ó, vindo pro canto. Só um pouco, pode sim, sem problema nenhum. Mesmo a peça sendo branca. Saiu daqui, eu já posso escurecer um pouco mais. Não preciso escurecer total, por quê? Porque eu sei que a luz toca no chão e volta, então essa área tem um brilho. E provavelmente é assim que eu visualizo a distorção. Beleza? O que acontece aqui em cima? Vamos supor que seja uma peça preenchida, né? Porque aqui eu posso usar ela como uma forma vazada ou posso usar como uma forma preenchida, né? Preenchida. Se for preenchida e a luz não está tocando, olha o que acontece. Ela não toca diretamente, mas percebam que ela ilumina a depender do determinado ângulo. Veja, pode ser que não ilumine muito, pode ser que ilumine sim. Então é como se houvesse um meio termo, né? Como se os feixes de luz estivessem passando aqui, ó, deixando essa área um pouco iluminada. Se eu virar demais e a luz não estiver tocando exatamente aqui, aí realmente posso deixar ela bem mais escuro. Mas percebam que aqui eu posso trabalhar seguindo essa direção, ó, indo para lá. Posso fazer uma sutil sombra, porque a luz não está tocando lá em cima. Mas não está totalmente preto, porque a atmosfera ela consegue rebater essa luz. Então essa área ela fica levemente iluminada, mas fica. Vou fazer aqui novamente. Quero que o ponto toque exatamente do lado de cá, quer dizer, no centro aqui. Beleza, ele vai aqui atrás. Vou achar o centro aqui, ó. Ponto, um pouco mais para cima, ligo ao centro prolongo. Já achei o que estaria aqui na frente, o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Qual o intermediário? Eu penso nisso aqui, penso nesse eixo e penso neste outro eixo. Olho a distorção, olha aí, olho a inclinação, o movimento que ele fez. Tento achar a mesma coisa aqui, porém em perspectiva. Então, X aqui será um Y, será uma distância um pouco menor. Ligo para o centro e prolongo e terei essa distância lá do outro lado. Ó. Então eu tenho aqui um intermediário e lá atrás um outro ponto intermediário. Sei que aqui a luz está tocando aqui, ela passa direto. Vamos supor que a peça seja uma peça preta, né? Vamos fazer agora como um preto. Então, se está recebendo luz direto lá, vejo até na área mais que fica menos, que tá iluminada, mas não tão intenso como no centro onde a luz toca. Perceba que eu já percebo preto, já percebo preto. Então, a figura lá atrás, onde recebe a luz, ela já é toda preta. Posso fazer uma área de rebatimento aqui? Posso sim, é só deixar o início, só o início aqui, ó, como se fosse bem o início, um pouco de luz. Como essa peça é preta e o fundo não está recebendo luz, realmente eu posso escurecer por completo. Porém, aqui também é a mesma coisa. Eu venho nesse limite aqui, eu posso deixar um pouco mais claro embaixo, escurecer mais em cima, porque o rebatimento, a refração da luz no plano não precisa ser extensivo, assim, não é uma obrigação, né? Depende da intensidade da luz e da dimensão do objeto, o quanto ele é alto, o quanto não é. Mas olha aí. Esse é um lápis escolar. Ele não lhe dá muitas possibilidades para o sombreamento, mas eu vou trabalhar com ele para forçar a minha destreza com o grafite. Olha aí. Vai chegar aqui, eu posso escurecer mais. A área é muito preta, né? Bem preta. Bem escuro, muita ausência de luz. Pronto. E aqui eu tenho essa linha não existe, né? Mas eu estou fazendo. Aqui em cima eu tenho, vamos supor que seja uma área também preenchida, né? Sólido, meio sólido. O que acontece aqui? A luz passa direto. A luz passa direto, então eu posso fazer um tom menos do que isso aqui. Posso fazer um tom menos mais na frente. No fundo eu posso deixar um pouco mais escuro.
Mas por quê? Porque a luz não está tocando diretamente, a luz só está tocando aí através da atmosfera, né? Esse rebatimento suave. Desceu demais. Mas enfim. Seria mais ou menos totalmente escuro, porque a luz está do outro lado, ou seja, o domínio de controlar a direção da luz faz você representar da maneira que você achar interessante. Vamos fazer outra aqui, porém agora a luz vindo de cima. Agora sim, a luz vindo de cima, de frente. Então ela desce aqui, ó, segue o corpo do objeto da forma cilíndrica. Né? Vou pensar nessa peça como uma peça cinza, tipo essa daqui. E vazada. Vou fazer ela vazada agora para ver o que acontece. Olha a luz tocando, tá vendo? A luz está tocando em algum ângulo aqui. É porque aqui também tem a projeção dessa área aqui dentro. Né? Isso a gente vai fazer depois. Mas olha aí a projeção. Isso a gente vai fazer logo logo. Mas sem a projeção, olha lá. Só o sombreamento. Olha aí, aonde a luz vem, o lugar mais escuro por fora e por dentro ele é mais claro. Luz tocando aqui, seguiu, acho o centro, um pouquinho para cima, ligo isso ao centro, prolongo, já acho aqui atrás o ponto inicial de ausência de luz. Aí penso nos eixos, olha aí. Dou a distância, representa a distância, eu imagino o que acontece com a rotação aqui do lado, e aí eu tenho isso aqui. Esses pontos intermediários. Ele aqui. E esse outro aqui. Pronto, então o que eu faço agora? Eu vou representar. A luz está tocando aqui, então ela tem uma tendência a ser mais forte na área de cima do que na parte de baixo. Se for uma luz muito intensa, tudo iluminado. É uma peça cinza, então ó, eu já vou trabalhar uma tonalidade cinza em toda a peça. Eu só vou esquecer aqui no meio, não vou fazer no meio. Deixar ao meio um brilho. E vou trabalhar esse cinza toda a minha figura. Esse cinza vai perdendo intensidade à medida que for saindo do foco inicial de luz? Sim. Eu vou escurecer um pouquinho mais ele, indo para o fundo. Até chegar aqui no meio. Chegando aqui no meio, eu posso ainda acrescentar um pouco mais sombra. E aqui atrás, a área que não recebe luz direta, recebe a luz indireta, ou seja, da atmosfera e do plano rebatido. Mas eu deixo ó, também aquele finalzinho que é só aquele brilho. Eu escureço aqui no lado. Só aquele brilhozinho para representar. Eu faço a linha de contorno, na verdade não precisa, mas é porque não temos sombra no plano projetado, né? Quando tiver, talvez eu não precise nem fazer isso. Mas olha aí. E o que acontece aqui dentro é o oposto do que está fora. Se aqui fora aqui está claro, aqui dentro é a área mais escura do objeto. A luz está vindo do lado da esquerda para a direita, assim, né? De frente. Assim de frente. E de lá para cá é o oposto. Então a luz está passando direto, toca aqui. Se aqui atrás é o ponto mais escuro, aqui dentro é mais claro. Eu faço o degradê saindo daqui, ó. Ele veio escuro e foi ficando mais claro indo para lá. Bem clarinho. Ok? Aí tem também a projeção, mas isso aí a gente vai fazer depois. Que é a projeção desta curva aqui dentro. A gente faz isso aí depois. Vamos pensar somente na volumetria dos objetos. Ok? Ficou claro aqui? Ok, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui agora, a luz vindo de outro ponto, lá de trás. A luz vindo daqui, como se estivesse aqui em cima. Então eu faço o que? Aqui atrás eu tenho uma linha auxiliar inicial de luz no plano, no objeto. Acho o centro, ligo o centro aqui, prolongo, e vou achar o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Só que está tocando aqui em cima, a peça é vazada. O que acontece? Cadê os intermediários logo antes? Deixa eu achar os intermediários e achar o quanto corre aqui. Como é que eu faço? Esse X aqui é um pouco menos.
Pronto. Olha aí. Pronto. E aí eu vou fazer a representação já da sombra, né? Vamos supor que essa aqui foi uma peça cinza. Vamos supor que aqui seja uma peça verde. Um exemplo, verde. Então, aqui atrás, eu já sei que a área é mais escura. Eu já vou aqui, ó. Agora eu tenho que pensar em várias coisas. Por exemplo, se a luz está vindo de cima, ela passa direto e ilumina toda essa borda do objeto. Então, toda essa área aqui de cima, ela tem que ter uma leve suavidade a mais do que a parte de baixo. Compreende isso por causa da atmosfera. Falei. Pronto. Mais ou menos isso. E o que acontece pro lado de cá? Esse aqui, e essa área é a área que menos recebe luz, né? É a área inicial de ausência de luz. O ponto inicial seria esse. Vou escurecer mais aqui. Quero verde mais escuro. Um verde bem mais escuro. Pronto, aqui do outro lado a mesma coisa, porém pensando naquela, né? Eu tenho que pensar naquela ideia do rebatimento da luz no plano, e aí aqui embaixo eu vejo uma penumbrinha mais suave, aqui em cima também um pouco mais suave. E aqui dentro é o oposto do que está ao lado de fora, não é isso? Ah, sim, a lateral aqui é o verde que ele continua. Esse intermediário, mas ele continua aqui, ó. Mesmo que suave, mais suave, né, do que antes. A marcação foi muito grande aqui na lateral. Olha aí. E o que acontece aqui dentro? Aqui dentro vai acontecer a mesma coisa, o oposto do lado de fora, né? Se aqui fora é o ponto inicial de ausência de luz, aqui dentro é o ponto inicial de incidência de luz. Se nesse ponto aqui é o ponto inicial, por fora é o ponto inicial de incidência de luz, aqui dentro esse ponto será o ponto inicial de ausência de luz. Eu já posso escurecer aqui, ó. Lembrando daquilo que eu falei sobre a luz que passando aqui na borda, aqui em cima fica tudo um pouco mais suave. Então eu vou fazer o degradê de baixo para cima, mais sutil, olha aí. E aqui continua. E a partir daqui ele já é iluminado, então eu trabalho bem suave mesmo. Preocupar mais agora. Seria isso aqui. Esse é o centro, a parte mais escura. Esse centro aqui. Por dentro. Aqui também não recebe luz direta, mas fica só um pouco mais claro, então eu posso fazer a nuance. Preciso ter medo. Pode representar. Olha aí. Com esse lápis que não é muito agradável. Não tem nada não. É bom que é um treino, é um exercício. Pronto, seria mais ou menos isso aqui. E aqui eu teria uma nuance levemente mais sutil do contorno. Aqui dentro eu veria o contorno bem mais intenso, né? Apesar de não ter. E é isso aí. Aqui fica mais suave lá de fora, que eu posso crescer um pouco mais, porque aqui é o fundo do objeto. Pronto, seria isso. Trocando em tons de cinza, seria isso aqui. Aqui em cima teria um pouco mais escuridão, mas beleza. Seria isso aí. A marcação um pouco mais forte aqui do contorno. Percebeu? Pronto, vamos para mais uma. Não, aqui eu quero colocar a luz tocando diretamente aqui em cima. Vou colocar aqui tocando. Ah não, vamos botar do lado. Eu quero fazer aquele efeito que acontece, né?
aquela distorção, vamos botar do lado. Então tô tocando aqui, acho o centro, mais para baixo, né? Jesus, para longe aqui, acho o intermediário. Ah não, achei o fundo, ponto inicial de ausência de luz. Não quer dizer que nesse ponto aqui é o ponto que toca no plano. Não quer dizer isso, galera. Não quer dizer. Pode ser que coincida, mas nesse caso aqui eu acho que nem coincide mesmo. Cadê o intermediário? Vamos lá para o intermediário. Só eu pensar nisso aqui. Esse extremo, nesse extremo aqui. Então eu pego o quanto andou aqui para o lado e eu coloco aqui do lado. Também andou até aqui assim no máximo. Longa. Aí coincidiu aqui coincidiu com essa inclinação, né? Então são os intermediários, são os intermediários. A luz está tocando aqui, então ela tem uma tendência a abrir assim, ó. Eu faço aquele desenho, vocês veem, é essa ideia aqui. Ela vai abrir assim. Por quê? Porque a luz está tocando aqui, a forma ela é cilíndrica, né? Então é como se a luz fosse correr aqui, ó. O que acontece aqui, ó. A curva, imagine que a luz, a curva ela não segue aqui o padrão normal, ela está inclinada. Então o que acontece com a curva, feixe de luz, ele vem abrindo assim, deste jeito, como eu mostrei antes. Olha aí. Ah, pode fazer. Vou fazer. Que cor seria essa figura? Vamos supor, seja vermelha. Então tudo aqui está vermelho, já penso nisso, né? Que vermelho é esse? É um vermelho claro, vermelho escuro? Não sei. É um vermelho médio. Imaginar que seja um vermelho médio. Pronto. O que acontece com a base aqui? A distância vai perdendo. Olha, eu vou escurecendo. Só que eu tenho que lembrar que na frente a luz é mais intensa, então eu faço um degradê, aquele degradê com volume na linha, escurecendo, ficando claro. E o que acontece aqui dentro? Sim, aí eu fiz ó, esse radial aqui, né? Pra na hora de sombrear eu conseguir representar a curva. Como a luz natural vai ficar muito mais fraco, eu posso ver muito mais do vermelho do que com a luz natural, já que é a luz artificial. Não atrapalhei, não. Aqui embaixo eu posso deixar aquele brilho também, eu posso deixar ele aqui. Escurecer daqui para cima. Então, e aqui dentro a luz está passando direto, aqui embaixo ele recebe a luz, os intermediários são aqui. Onde aqui está claro em cima, dentro é escuro. Onde aqui por fora seria escuro, dentro é claro. Então eu vou trabalhar um degradê bem suave porque eu quero representar esse vermelho aí dentro. Então, só pode ser que saindo daqui, você vindo para cá, pode ser que escureça um pouco. Por conta da distância. Eu consigo ver um pouco dessa. Eu escureço mais no fundo, né? Eu sempre fiz, deixando mais claro para frente. Luz artificial não deu. Não deu outra, não resistiu tanto. E aí eu faço esse esquema, porque a luz passou para dentro, mesmo assim ela é um pouco suave, não é tão intensa, fica nesse, mais ou menos nesse esquema. Deixo o brilho aqui do lado, ó. Escureço do fundo para frente um pouco mais, para mostrar que a luz é suave. Vamos fazer só mais um, pronto, para ficar finalizado a forma cilíndrica. Vamos colocar a luz aqui ó, na lateral. Pronto. Luz tocando aqui, acho o centro. Mais uma vez aqui a luz propaga aqui do outro lado, acho o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Cadê os intermediários? Aí eu penso nisso aqui, ó. Penso nessa lateral, nessa daqui é o eixo, né? Sempre usando o círculo como perspectiva,
Eu sempre tentando achar ao máximo e máximo. Fazer o né, a representação dos pontos necessários. Bem, pronto. Então eu já tenho aqui o quanto ele andou aqui para o lado, andou pouco. Aqui vai andar menos ainda. Ligo para o centro prolongo. Esse centro do ciclo prolongo. Tenho aqui em cima uma parte, seria um extremo, e outra aqui atrás, escondido. Então pronto, a luz está tocando aqui. Aí vamos supor, a peça é azul, por exemplo, azul. Eu já faço todo o azul aqui, ó, sendo que chegando mais próximo do ponto de luz, né, o ponto inicial de incidência de um objeto, eu posso deixar mais claro. Então azul mais suave. Saiu de lá, continua o sombreamento. Aqui em cima o que acontece? Eu deixo esse espaço por causa da refração do brilho, não é isso? A atmosfera e o plano também. E o que acontece com essas minhas saídas de linha, né? Tá ótimo. O que acontece aqui dentro? Se essa peça for maciça, tomando a luz aqui, então ela ilumina toda essa área aqui. Ó. Eu posso fazer o que seria a tonalidade do azul. Até aqui, se fosse uma luz muito intensa. Aí eu tenho que pensar nisso também, por quê? Porque a lateral aqui ela não pode seguir tão. Eu posso deixar aqui o centro mais claro. Ok. Aqui, daqui pra cá, aqui mais escuro. Um pouco mais claro. O chão rebate e tudo mais, mas eu não percebo tão. Beleza, galera? Pronto, obrigado mais uma vez. Obrigado pela atenção. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Vamos para a esfera. Tá na hora, né? Um cheiro em todo mundo aí, obrigado. Até a próxima. Valeu.